Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje, em mais um webinário semanal que temos aqui, vamos falar hoje sobre métricas, KPIs e como implementar indicadores no comércio exterior. E para isso a gente trouxe uma convidada aí super especial que tem um livro, um e-book sobre esse tema, né? Vou pedir para a Fernanda. Fernanda, pode se apresentar para o pessoal, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aí o convite da Sinara, né? Eu já sou uma consumidora dos conteúdos aí da Fascomex. Fiquei bem feliz pelo convite. E eu sou Fernanda Steffens, realmente eu tenho um livro na parte de KPI, publicado na Amazon. Eu também sou fundadora da empresa Steffens Consultoria, em comércio exterior. Eu atuo aí na área já há aproximadamente 15 anos, com importação e exportação. Também sou vice-presidente de um núcleo de negócios internacionais, que é da CIG, aqui em Joinville, é uma associação empresarial da cidade. E eu espero que vocês aproveitem aí o conteúdo, né? O KPI que é super relevante aí para a nossa área. Maravilha, obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, aí por ter aceitado o nosso convite. E já vamos deixar o convite aí para o pessoal comentar, né? Deixem aí seus comentários no chat aqui ao lado, tá? Tema super importante para qualquer área, né? E para o comércio exterior especialmente, né? Indicador é sempre realmente necessário a gente ficar medindo, né? Medir o desempenho e tudo mais. Mas, Fernanda, vou te pedir para a gente começar aí pelo princípio, então. Se puder Vamos falar um lá. pouquinho sobre os fundamentos, né? Dos conceitos aí desses indicadores, pode ser? Vamos lá, então. Bom, os indicadores, né, como diria Peter Drucker, o pai da administração moderna, o que não se mede não se pode gerenciar, né? Então, a gente precisa ter dados e a gente precisa saber o que fazer com os dados. Ainda mais na área de comércio exterior, é extremamente relevante de acordo com as mudanças constantes que a gente vai tendo aí na parte da logística, principalmente, né? Então, eu comecei a estudar KPI já há muito tempo, mas eu me aprofundei no momento em que eu percebi que as pessoas iam muito na parte de percepção. Então, você que é do operacional de Comex, muitas vezes acontece lá o comercial falar: ah, antes não demorava tanto, antes não era assim, antes era de tal forma. Então, os indicadores eles ajudam a você a trabalhar com dados, né? E número não mente. Então, se você tem informação, tem baseamento e não a percepção, você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, tem um fluxo operacional mais organizado. Então, tudo isso é extremamente relevante, principalmente para o sucesso da operação, né? A volatilidade também da área exige você ter um controle mais assertivo. Então, o fundamento disso tudo é exatamente esse, né? Você ter todo o seu direcionamento do setor. Perfeito. E como que se diferenciam aí os indicadores das métricas de comércio exterior? Bom, basicamente, os indicadores, eles dependem da métrica, né? Porque a métrica é onde você quer chegar, o que você quer alcançar. E o indicador, ele vai te mostrar onde você tá, né? Ele que vai te dar o guia, ele que vai guiando. Então, nesse caso, você teria lá uma métrica, né, operacional, o tático e o estratégico. O operacional é ali a rotina, dia a dia, né, decisões de curto prazo. Já o tático ele exige mais decisões entre departamentos, então já é algo mais a médio prazo, e o estratégico para onde a empresa quer ir mesmo, né? Então, digamos que mesmo que a gente não saiba, a gente já trabalha com indicador todo dia, né? Então, até mesmo você fazer o controle, seu controle pessoal de despesas, ele também já é um indicador, né? Você sabe quanto tem que gastar, quanto não pode. Então, tudo isso já faz parte do nosso dia a dia. O que não acontece é a implementação formal, né? De trabalhar, não. Agora a gente vai medir, fazer os procedimentos e a gente vai olhar sempre na mesma direção e procurar ali os gaps, os problemas que existem, né? É basicamente isso. Sim. E qual que é a relevância aí dos indicadores na gestão do comércio exterior e também na logística internacional? Bom,
toda empresa ela precisa de indicadores, né? E, geralmente, principalmente financeiro, receita, venda, estoque, tudo isso. Mas o indicador ele vai te trazer um melhor fluxo operacional. Então ele vai te mostrar onde estão os gargalos da operação, o gap da operação, né, Sinara? O que você pode fazer para melhorar? Não repetir erros, principalmente isso, né? Então, às vezes todo ano lá você tem um problema que gera muito estoque, ou se você é um prestador de serviço, né? Você acaba perdendo cliente, não sabe por quê. Então, todas essas métricas elas acabam te direcionando e fazendo todo um fluxo perfeito da tua operação, né? E assim, o risco sempre vai ter, né? O próprio Peter Drucker fala, o risco ele é inevitável. A questão é como você vai tratá-lo. Então você tem que elaborar um plano de ação e ano a ano buscar dados históricos para que você consiga sempre trabalhando da melhor forma, readequando o processo, procedimentos, para que o fluxo ele saia o melhor possível, né? E principalmente para que a gente consiga aí trabalhar com todos esses problemas que vem acontecendo do cenário externo, né? Então, existem ali a parte do fator interno e fator externo. O fator interno é que você cuida ali dentro de casa, o que você pode melhorar ali dentro da sua empresa. Agora, o fator externo já é mais difícil, né? São coisas que nem sempre você pode ter uma ação. Então, o indicador, ele vai te ajudar basicamente a ver quais as alternativas, né, previamente. Então, você não vai esperar acontecer o problema para então agir. Você já vai ter alguma coisa ali elaborada para saber para onde direcionar, né? Principalmente ali fluxo de caixa, estoque, né? Até mesmo contratação de pessoas. Então, tudo isso vai te dar um direcionamento. Perfeito. E tu tem algum exemplo prático, de como que esses indicadores eles impactam na operação, principalmente na operação do comércio exterior? Olha, eu tenho vários, porque é assim, problema que mais dá no Comex, né? Perrengue em cima de Sim. perrengue, mas uma coisa que ajudou muito a gente, eu trabalhava, principalmente para quem trabalha, né, com a anuência aí de alguns órgãos, MAPA, Anvisa, a gente sabe que às vezes dá bastante problema e demoras, tudo mais, e aí vem a demurrage, né, logo em seguida. Então, às vezes, problemas de documentação, por exemplo, com o exportador, a gente tinha um indicador que era do lead time, o lead time total. Eram preenchidas todas as datas, né? Assim como qualquer controle de Comex, você vai lá preencher quando embarcou, quando chegou, ETD, ETA, data que foi emitida invoice, data que foi emitida nota fiscal, data que foi autorizado coletar no porto, data que descarregou. Tudo isso faz parte do KPI. Por quê? Para você montar um KPI, a primeira coisa que você precisa ter é um controle muito bem elaborado com o máximo de informação possível. Então, nós tínhamos um controle que ele mostrava o lead time completo da nossa operação. Desde o momento da ordem de compra, o momento que o comprador passou para o Comex a compra, a previsão de embarque do exportador, a produção, a gente conseguia medir cada etapa dentro do processo. Para que quando chegasse lá no final e tivesse dado qualquer atraso, a gente teria como ver qual foi a etapa que deu o gargalo, onde que estava o gap, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque muitas vezes acontecia da carga chegar no porto e o mapa ou a Anvisa ter alguma alteração no certificado de qualidade, certificado de origem, e aí voltava para o exportador. Então, muitas vezes, a documentação vinha errada ou precisava de alguma alteração, o exportador demorava para mandar, e isso causava uma demurragem. Então, nesse caso, a gente conseguiu, com esses indicadores, com esse controle interno, repassar muito custo para o exportador. Então, ele abatia no fechamento de câmbio, ele abatia numa próxima compra, a gente tinha um indicador de reembolso. Então, a gente teve que criar, inclusive, esse indicador. E uma vez por semana, a gente fazia todo esse controle de reembolso. Entrava comprador, entrava vendedor, entrava todo mundo, entrava a equipe de Comex. Então, é uma coisa muito bacana, porque você acaba incluindo, tendo sinergia com as outras áreas. Então, não fica ali
só sob responsabilidade do pessoal de Comex. A gente sabe como é o Comex, né? É sempre aquela correria, a gente precisa fazer a operação para poder dar andamento, porque senão o que vai acontecer, né? Poxa, se eu paro para resolver um problema lá de trás, o que está acontecendo agora vai atrasar também, é uma bola de neve. Então, é basicamente isso, assim, né? Criar essa sinergia e trabalhar todo mundo junto, porque, né, o comprador ele também é penalizado, que o custo do produto vai entrar mais caro, né? Tem tudo isso. Então, cada área ali tem a sua responsabilidade, né? E o custo, ele envolve a empresa inteira. Então, não tem o que passar para um para o outro. No final das contas, o dinheiro sai do mesmo bolso, né? Então é basicamente isso. Sim, perfeito. Eu até ia te perguntar justamente sobre isso, assim, quem que geralmente fica de responsável por esse controle, né? Mas você acabou já respondendo isso também, né? Acho que é um trabalho muito mais em equipe, com todas as áreas, né? Sinara, assim, uma coisa é fato, tem que ter um dono, tá? Tem que ter um dono. Uhum, E se envolve o Comex, tem que ser alguém de Comex. Então, um analista ali puxar à frente, porque assim, aplicar o indicador parece ser uma coisa super trabalhosa. Quando você vai fazer a definição de quais KPIs implementar, ele vai te trazer um pouco mais de trabalho mesmo, porque você vai precisar pensar mais, até elaborar toda a estratégia. Mas depois que estiver tudo implementado, aí a operação corre normalmente. Então, depois você só faz a apresentação, busca ali uma reunião mensal com a equipe, com os envolvidos, mostra, né, as melhorias, as perdas que tiveram, que podem melhorar, e aí você vai atuando com qualquer área, porque aí o Comex, ele primeiramente, ele vai buscar, né, fazer esse controle, e depois ele vai atuar ali junto com o financeiro, junto com a logística, né, interna, junto com o comercial, tudo isso. Então ele vai ter todo esse controle aí para mostrar, e principalmente para o profissional de Comex, ele vai poder levar isso para um lado estratégico, né? Porque fazer toda essa dinâmica, ela mostra um profissional estratégico, aquele profissional que saiu daquela rotina robô, né? Que fica lá fazendo já as coisas muito automaticamente, já não para mais para pensar, porque já conhece tanto que às vezes a pessoa já nem pensa mais, né? O negócio foi muito automático. Eu sei porque eu passei por isso, né? Então, eu fui muito da operação também e é a rotina mesmo de Comex. sim. Não, perfeito. E, Fernanda, quais que são as principais métricas, indicadores para o comércio exterior? Olha, tem vários. Eu até vou. Tem um materialzinho aqui, eu não sei se eu posso compartilhar. Claro, Posso pode compartilhar aqui? compartilhar. Deixa eu ver se está Que aí liberado aqui. eu já até mostro alguns KPIs mais relevantes para a área, assim, que eu diria que são básicos, tá? Que não Aham, pode faltar mesmo. perfeito. Pode compartilhar. Acabei de liberar aqui, ó. Tá, peraí. Tá aparecendo. Aham, tô Tá vendo os aparecendo? slides. Tá Então, aparecendo. aqui eu trouxe alguns KPIs, né, que para mim, eu acho, assim, que é o básico do Comex, né. Isso, tem alguns que eles são mais interessantes, né, para a indústria, para revenda, para distribuidora, né, mas também tem muitos KPIs que pode ser aplicado aí para prestador de serviço. E é até legal para as empresas que implementarem os indicadores, ter essa reunião também com o prestador de serviço, né? Mostrar para ele que o que está andando bem, o que precisa de melhoria, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar. Então, aqui, o básico do básico é saber qual que é a tua volumetria mensal e anual, né? Você tem que saber quantos processos você tem por mês. Então, aqui, por exemplo, eu tinha visibilidade por mês, comparando ano a ano. Então, por exemplo, em junho de 2021, nós tivemos mais processos do que em junho de 2020, por exemplo, né? E aqui também tinha uma linha de tendência já mostrando qual o estoque. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tive. Às vezes acontece, né? Eu tive menos processos, mas eu tive um valor de estoque superior. Mas acontece também o tipo de mercadoria que você traz, né? Então você já consegue enxergar, olha, eu trouxe menos cargas,
mas o meu valor de estoque ele aumentou. Isso devido ao valor agregado do produto que trouxe, né? Então, às vezes traz máquina, tem mês que pode ser que traga máquina, tem mês que pode ser que só traga peças, né? Então, varia muito aí de acordo com o segmento. E aqui também, inclusive, já colocava até a projeção para o mês seguinte. Porque, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que o indicador, o KPI, ele é reativo, ele não é proativo. Então, assim, ele vai te mostrar um direcionamento, mas ele vai te mostrar o que já aconteceu. E o que aconteceu você não tem mais como mudar, mas você tem como ter uma ação do que fazer para melhorar o que vai acontecer aí no próximo mês, próximo ano, que vai ter no planejamento aí da empresa, né? Então, isso é muito importante entender. Não pode se basear só pelo KPI por ele ser reativo, né? Então, não adianta ficar lá esperando que as coisas melhorem sem você, de fato, ter alguma ação sobre isso. Então, aqui, né, a volumetria por modal também é importante, porque você tendo a volumetria por modal, você consegue negociar melhor. Então, por exemplo, você vai receber um agente de carga na sua empresa. Para negociar, qual é a primeira coisa que ele vai te perguntar? Quantos contêineres você tem por mês? Quantos teus você tem por mês? É reefer? É dry? Né? Então, o analista de Comex, ele tem que ter essa visão. E por incrível que pareça, muitos não têm. Muitos não sabem nem a volumetria mensal, volumetria por modal, não sabe quanto que está pagando de importação, quanto que importa por mês. Isso é muito importante para a carreira do analista, né? Isso que vai, essas informações, esse trabalho estratégico que vai desempenhar mesmo ali um crescimento na carreira. Então, essa volumetria por modal, por exemplo, uma empresa que opera multimodal ali, é bem interessante, principalmente container, né? Você consegue ali negociar melhor os embarques e dependendo do teu volume, inclusive direto com o armador. E o rodoviário também, às vezes você fecha com uma transportadora e consegue um preço melhor para os seus embarques, né? Então, isso é super interessante também, ter isso na ponta da língua para poder negociar. Os processos por porto, que segue a mesma lógica ali do modal, você também, né, vai negociar com o porto, a tabela, você tem que ter a tua volumetria, porque aí a partir do momento que você joga para vários portos, você acaba perdendo preço, né? Você acaba tendo que pagar aquela tabela do site, né? A tabela cheia lá. E quando você consegue otimizar mais cargas para um local só, você acaba tendo um ganho ali no preço. Então, isso é bem, bem interessante. Os processos por fronteira também é a mesma questão, né? Então, isso você consegue identificar depois até quanto tempo demora a liberação em cada fronteira. Aí você faz lá, por exemplo, eu tenho carga por mapa, eu tenho carga por Anvisa. Você consegue ir vendo quais as melhores opções de fronteira, até porque, assim, tem períodos do ano que tem fronteira que tá melhor, tem períodos que outras estão mais cheias, né? Até agora a gente vai ter a mudança em Santa Catarina para a utilização do TTD. As cargas vão ter que entrar também, não só desembaraçar, né? Mas entrar por Santa Catarina. Então vai ter o direcionamento ali para Dionísio Cerqueira, né? Vai ser Vamos ver como é que vai funcionar, né? A gente sabe que as estradas lá não são muito boas, mas é uma mudança aí que já vai ocorrer em 2024. Eu lembro que até nos anos anteriores a gente fazia um monte de LI, chegava em dezembro, postergava, né? Por causa da infraestrutura e tudo mais. Mas agora, de fato, é para acontecer ali a mudança. A localização, né? Por que eu digo esses processos por fronteira? Porque eu trabalhei numa empresa que eu importava para vários estados, né? Então eu utilizava assim muitas fronteiras. E aí a gente sempre sabia, a gente já sabia, já tinha até o feeling, né? E a gente olhava lá o lead time, tem fronteira que tem mais fiscais do mapa, tem fronteiras que tem menos, tem fronteiras que tem mais movimentação, outras menos. Então a gente já sabia para onde direcionar. Por mais que fosse mais longe, vamos mandar para aquela fronteira, porque no final das contas ela vai valer mais a pena por conta do prazo de liberação.
Esse daqui eu acho bem interessante, tá? Que é para a questão ali dos analistas, né? Porque, assim, às vezes a demanda na área ela acaba aumentando, não de forma gradativa, mas de repente mesmo. Então, isso impacta muito no trabalho, no desempenho individual, porque quanto mais sobrecarregado você está, menos tempo você tem de analisar ali com criticidade os processos, né? E a gente sabe que no Comex é muito documento e a gente precisa olhar tudo com muita cautela. Então, essa questão do processo por analista, todos esses KPIs eu fiz de acordo com a necessidade da época, né? Por quê? Porque às vezes tinham processos que eles não tinham tantos em número, mas em complexidade ele era muito alto. Então, cargas de mais de R$ 1 milhão, por exemplo, né? Esses não dava para juntar com cargas com valor muito inferior. Então, precisava de uma pessoa que cuidasse, porque a gente sabe que qualquer problema, o custo ia ser altíssimo de armazenagem de demurrage, né? Uhum, Então, isso é bem interessante aqui para fazer o acompanhamento da equipe. Implantar o KPI, ele precisa ser muito bem trabalhado na cultura da empresa, né? Tem empresas pequenas, médias, grandes, então tem que ser com muito cuidado, porque às vezes o profissional ele pode enxergar isso, para quem não conhece, como uma forma, agora vão ficar olhando o que eu estou fazendo, como eu faço, se eu não demoro. E a intenção não é essa, né? A intenção é ter uma melhoria contínua mesmo, desenvolver as pessoas, e ali, no meio disso tudo, às vezes até eliminar atividades repetidas e o analista ele tem mais tempo de fazer a gestão ali do seu processo, né? Então tudo isso é muito útil no dia a dia. Os status dos processos, esse aqui, o que acontece? Às vezes o KPI, eu montava ele de acordo com as DIs registradas no mês. Gente, esses números aqui são todos fictícios, tá? Eu mudei só uhum, para a gente ter o exemplo. Mas, assim, os status dos processos, eu sempre faço o KPI com as DIs registradas naquele mês, sempre no mês anterior, né? E aqui, o que a gente mostra? A quantidade que tem de processo aguardando embarque, a quantidade que já está em trânsito, né, que seria aguardando chegada, e a quantidade que está no porto e na fronteira. Por quê? Esses aqui, por mais que estejam aguardando embarque, muitas vezes eles estão lá já em trâmites de emissão de LI, pagamentos, né, antecipados. Ele já está sendo feito controle em planilha ou sistema, né, desse processo aqui. Então, ele também tem que contar, porque ele também está ocupando o tempo da equipe. Aqui, guardando chegada, já está naquela fase final, assim, né, de tem que estar tá tudo pronto para quando chegar, desembaraçar e liberar. E aqui o Porto Fronteira já está ali na parte final do desembaraço, né? Então, super relevante isso aqui. Os processos por agente de carga também é interessante, né? E é importante você ter os seus parceiros mesmo, né? Porque em época de pandemia, principalmente, eu vi o quanto foi importante eu ter parceiros já estabelecidos que já estavam ali caminhando junto com a gente há alguns anos. Então, nesses momentos que a gente percebe a parceria, se a parceria é boa ou não é, né? uhum. Então, até mesmo para você não ser mais um. Não ser mais um para nenhuma empresa, né? Então é importante você ter ali os seus parceiros, né? Ficar só batendo na tecla de preço, preço, preço é complicado. Aí todo mundo vai querer te oferecer lá, talvez, o pior serviço que vai custar mais barato. Aqui, em relação ao preço de frete, né? Então, tem ali a sazonalidade, a gente sabe que tem o final do ano, que é sempre mais complicado, né? A questão de peak season e tudo mais. Então, aqui, para o frete, a empresa precisa definir o que ela quer. Ela vai pelo valor do frete, free time, per diem, taxas, ou transtime. A gente sabe que, por exemplo, eu operava com cargas refrigeradas, congeladas e frescas, né? E alguma coisa seco também na parte de alimentos. Eu trabalhava com alimento.
Então, às vezes, a empresa, ela paga um frete mais caro para que tenha a garantia de que vai chegar na data, porque às vezes a empresa não ter o produto para vender é abrir a porta para o concorrente, né? Então, poxa, se você não tem o produto, não vai atender o teu cliente, ele vai precisar da mercadoria, então ele vai bater na porta do concorrente. E se ele gostar do atendimento, se ele gostar, se o cara melhorar o preço, você perde seu cliente. Então, às vezes, por exemplo, quando se trabalha com um alimento, eu trabalhava com pescado. E o pescado a gente tem a quaresma. Ou seja, as cargas elas precisam chegar antes da quaresma para poder vender. Porque depois da quaresma, o pessoal não quer mais peixe, né? O pessoal quer comer carne. Então, é estoque. Aí fica no estoque, vendendo ali aos poucos ao longo do ano. E estoque é dinheiro parado, e além do dinheiro parado, estoque é custo, né? Ele vai gerando custo e vai encarecendo a mercadoria. Então, às vezes você comprou um produto lá com $1 baixo, tá no teu estoque, tá lá gerando um custo mais alto. Então, para a gente também era muito importante o free time, porque a gente tinha a liberação do mapa, principalmente, né? Então tem a vistoria, às vezes precisava fazer alguma análise laboratorial, então tudo isso levava tempo. Então, isso aqui era importantíssimo, né? E junto disso vinha o perdim, que é ali o custo diário que seria para a demurrage. Então, a gente já tinha que prever que, putz, podia dar alguma demurrage, né? E as taxas, né, normais que tem em qualquer processo. E baseado em tudo isso, na parte de preços, né, a gente tem aí também os custos de importação. Então, a questão ali de a gente fazer um controle muito detalhado em relação a isso, porque a gente importava um produto que vários outros importavam, né? Então, o que ia diferenciar ali não era a qualidade, porque a marca era a mesma, o produto era o mesmo, então era preço, né? Basicamente era preço. E o preço envolve a margem de lucro. Então, às vezes, você tem que baixar a tua margem para poder ser competitivo. E a margem de distribuição, ela não é muito alta, né? Então, é um trabalho bem minucioso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, aqui era dividido, a gente tinha aqui no mês, né? Tudo baseado nas DIs registradas, tá, gente? Por mês. Aqui, por exemplo, a gente tinha a despesa, aqui é em milhões, tá? Então, a gente tinha 1,5 milhão de despesa e a compra do mês de janeiro foi 20 milhões, né? Então, eu tive de despesa 8,78 de despesa. Isso aqui, não, aqui, ó. 7,96% da minha compra foi despesa. Ah, e aí, poxa, a distribuição, a gente precisa reduzir esse percentual, né? Então, a gente começa a abrir cada despesa. O que está acontecendo aqui? Ah, teve demurrage, né? Poxa, aqui teve R$ 2.000 de demurrage, aqui teve R$ 20.000 de demurrage. Né? Aqui teve o frete nacional, no caso, é a retirada do porto ali só, né? O frete internacional é o frete que a gente trazia mercadoria do Chile, do Uruguai, né? Do Mercosul. E aqui o frete marítimo. Então a gente começava a abrir, o que a gente conseguia reduzir aqui dentro, né? Principalmente o que era despesa extra? Poxa, demurrage. Demurrage não é uma despesa que existe mesmo do processo. A demurrage é um custo extra, né? A gente não deveria ter, pensando logicamente. Então aqui a gente consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Então isso aqui é bem interessante também trabalhar essa parte de custo. E aí aqui tinha basicamente, porque aqui era só por mês, né? Aqui ele não mostrava qual que era o produto, porque as empresas Uhum. importam diferentes tipos de produtos, categorias, né? Então aqui já era um pouco mais aberto ainda. Qual que é o meu produto com maior despesa? A vassoura. A vassoura é o que mais tem despesa. O amaciante. O amaciante, cara, nem aparece aqui, né? Ó. Então, o meu ofensor, ele tá até aqui, né? Até basicamente a esponja aqui. Aqui é o meu maior ofensor de despesa. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou ver o que dá para reduzir de custo no amaciante? Não. Eu vou ver o que dá para reduzir de custos até aqui, né? Porque aqui não representa basicamente nada na minha operação. Eu não vou gastar energia no que não vai
basicamente mostrar nada lá no final, né? Não vai ter resultado. Então, eu vou trabalhar aqui no início, eu vou gastar energia aqui, o que eu posso reduzir custo aqui para poder ter uma melhor margem de lucro, né? Aqui é o que eu até já apresentei, só que aqui eu também coloquei o percentual, né? Então, em relação à despesa e à compra, a despesa total foi de 8,76. Desse 8,76, 6,08% o custo está no frete internacional, 1% está no marítimo e 0,14 na diária. O restante aqui, né, esses daqui, a gente nem trata porque são valores menores. Claro que a demurrage é uma coisa que tem que ser eliminada da face da terra, né? Ninguém quer trabalhar com demurrage. Mas o que eu vou trabalhar? Frete internacional, vai tentar achar outra parceria, vai tentar reduzir o custo, vai ver o que dá para fazer. Diária também, a diária do caminhão, no caso, né? O caminhão chega para descarregar ou fica na fronteira aguardando a liberação muitos dias, você também tem o custo da diária do caminhão, que é basicamente uma demurge do rodoviário. Então, aqui, você também tem que eliminar, né? Aqui é o processo por país, né? Eu gosto disso daqui, porque às vezes você vai comprar uma mercadoria que, por exemplo, vai comprar uma mercadoria da Europa, mas o mesmo produto também se vende aqui no Mercosul, e aí você consegue absorver a questão de imposto, né, o benefício fiscal, e aí você consegue ali reduzir o valor do teu produto, né? Claro que tem que ser analisado qualidade, prazo de entrega, capacidade, né, de fornecimento, mas é interessante isso daqui justamente para você ter essas estratégias, né? Então vocês podem perceber, né, gente, como é estratégico você parar e pensar, nossa, como tá a minha operação, né? O que eu tô fazendo? E é legal quando chega no ano seguinte que você compara as melhorias com o ano anterior. Então, esse comparativo ele é muito bacana. Aqui também a tabela portuária, às vezes você tem lá uma categoria que ela tem um valor agregado muito maior e outra categoria com valor agregado menor, né? Então, como eu falei, tem produtos que é base de preço que vai ser vendido, né? Qualidade, porque o meu concorrente vende a mesma coisa. Então, às vezes, até uma forma de negociar com o porto é fazer uma tabela para X valor CIF da mercadoria, né? Que vai a percentual ali em cima, e outra tabela para aquele valor menor. Por quê? Porque daí a mercadoria que tem maior valor agregado, ele absorve mais custo. Então, ele não perde a tua competitividade ali no mercado, né? Porque quanto maior o valor da carga, mais dá para ratear os custos. Então, ele não vai ser tão impactante, digamos assim. Aqui foi o que eu comentei com vocês antes sobre o lead time dos processos, né? Então, o lead time, para mim, assim, é fundamental. Aqui vocês podem até ver que está colorido, porque eu já colocava uma regra na planilha, né, que eu definia qual que era a minha métrica, ou seja, né, uma carga rodoviária, por exemplo, da Argentina, o Transtime, eram de 2 dias até a fronteira. E aí, se passasse de 2 dias, se fosse 5, já ficava vermelho. O Transtime demorou, né? Só ali a parte do caminhão que aconteceu. Se uma carga vem do Chile, às vezes pode ter nevasca, né? Então o caminhão ele fica preso na neve, não consegue passar, né? Tem alguns caminhos que ficam bloqueados, tem né, época do ano que é bem complicado. Tem a questão de, às vezes, falta gasolina, né? O diesel, na verdade, né? A gente já viu também. E aqui também a gente tem a análise de. Deixa eu botar um ponteiro aqui. A gente tem a análise aqui da ordem de compra versus o embarque, que a gente vai medir aqui o exportador, né? Então, para ver se ficou dentro do que ele falou para a gente, olha, eu vou conseguir embarcar tantos dias a partir do momento que você me envia a ordem de compra, né? E aí que a gente consegue medir se ele embarcou no tempo certo. Porque acontece? Se lá o Comex faz a liberação e tudo mais, tudo atrasou por causa do Comex.
Mas se tem isso, não, o atraso já começou lá no exportador. Então, o comprador vai tratar com o exportador sobre isso. Agora, quando a operação ali sai muito do controle, e é engraçado, tá? Porque, assim, quando um processo atrasa, se ele está no porto, ele está uns 2 dias a mais do que é o comum ficar, é porque todo o problema está ali naquela parte da operação, que ficou no porto 2 dias. Aqueles 2 dias se transformam em 10 na cabeça de alguns, né? Então, quando você tem isso daqui, você mostra, não, o atraso já começou lá no exportador, né? E até legal, porque você, às vezes, chega no mês seguinte, às vezes nem embarcou a carga, porque você não precisa da DI registrada, né? Isso daqui, às vezes, está em produção, você pode tratar no paralelo também, não precisa fazer KPI só com DI registrada, pode para fazer o acompanhamento ali dia a dia, né? E aí, aqui, tem os dias no porto ou na fronteira, né? Então, até isso aqui é importante para você conferir depois ali as cobranças, né? A despesa que vem de fronteira, né? Os recintos ou do porto mesmo. Então, isso aqui é bem interessante para você fazer a prestação de contas. E aqui está o lead time total. Então, aqui está vermelha porque ele deu um atraso considerável, né? Ele tem todos os dados aqui e aqui tem as métricas para você identificar o que deu de problema e o que não deu. E também assim, né, gente? Eu trabalhei numa outra empresa que importava, produzia para Volvo, né? E essas montadoras, eles não têm estoque, né? Eles não criam estoque de peças. Quem tem que ter é o fornecedor. Então, a gente tinha um estoque para Volvo. Isso daqui é interessante porque, assim, se a Volvo precisa, ou qualquer outra montadora precisa do material e você não tem no estoque, eles têm um contrato que é uma multa, assim, milionária por dia, né? Por dia de atraso, porque a produção deles para. Então, é um risco muito grande. E isso daqui, né, por exemplo, o teu fornecedor lá fora, quem atrasou, então o custo você tem ali como reaver, como negociar com ele um reembolso, algum desconto, qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, informação nunca é demais, né? Tem que estar sempre munido de informação, ainda mais no Comex. E não adianta dar o problema e você sair correndo atrás de tudo que aconteceu, porque a informação se perde, às vezes a pessoa que cuidou do processo já nem está mais na empresa, então é um risco muito grande fazer dessa forma, tá? Aqui tem a questão dos pagamentos internacionais, né? Mexe totalmente no fluxo de caixa, então a gente tinha um contato muito assertivo, reunião semanal com o pessoal do financeiro, o que vai ter de guia para pagar, de taxa, né? Ou de câmbio mesmo, que é a prazo. Então a gente tinha todo esse controle. E aqui no caso, é só fechamento de câmbio, aqui é só pagamento internacional, né? Porque parte nacional era um outro controle, um outro sistema. Então aqui é em milhões, né? Aqui são tudo em milhões, eu coloquei só uns valores aqui fictícios, mas aqui, por exemplo, em julho a gente pagou 11 milhões, em 2021, em 2020 foram 8 milhões, né? Então a gente vai vendo aqui como que vai se comportando ano a ano. Isso aqui é bem, bem bacana. E também tem a questão da variação cambial, né? Que você vai controlando ali o quanto você paga esse câmbio aqui pro exportador versus o quanto você pagou na DI, né? Qual que era a taxa quando você nacionalizou a carga. Então, isso ele gera uma variação cambial que pode ser positiva ou negativa. A variação cambial positiva é quando você nacionaliza com um câmbio maior do que o que você pagou ao exportador, porque quer dizer que o teu custo do produto maior do que você pagou ao exportador, né? Então, quando é o contrário, quando é variação negativa, você tem que tratar esse custo. O que você vai fazer com esse custo, né? Então, ali ao longo do mês, ele vai oscilando, né? A não ser que você faça trava de câmbio, a gente trabalhava travando o câmbio também, né? Para ter mais assertividade, registrava daí já travava o câmbio, e tudo vai depender da condição, da forma de pagamento, se é à vista, antecipado, a prazo, né? Então, se tem carta de crédito, então tudo isso vai variar, bastante detalhamento, assim, isso que é bacana, que você vai conseguindo tratar.
A parametrização também, né? Você vai conseguindo identificar se tem algum gargalo, se tem algum problema, né? Poxa, ali o canal amarelo tá ficando, além de saber quantos estão parametrizando diferente de verde, vocês podem ver quais foram as exigências, né? E quanto tempo ficou parada a mercadoria. E tratar isso, né? Para que não aconteça mais. Porque assim, o que acontecia? Ah, caiu no canal vermelho e tinha uma alteração no documento. Então, no próximo embarque, a primeira coisa que a gente fazia, já ligava o alerta. Olha, já vamos verificar o documento para ver se ele não está com a mesma divergência do processo passado, né? E se tivesse, na proforma mesmo, já pediu alteração, nem esperava embarcar, porque às vezes o exportador também não sabe, né? Vai do importador avisar também. E aqui, gente, é a parte de serviços, né, para prestador de serviço, índice de extravios, de avarias, erros em cobranças, né, fatura. A gente sabe que aquelas faturas que vêm com cobrança errada também gera ali um contratempo, né? Você tem que parar, aí depois recebe, aí o financeiro tem data para pagar, posterga boleto, vai nisso, vai naquilo. A gente sabe que é complicado, né? O custo do frete e o tempo de espera para resolução de problemas, né? Isso tudo é uma forma de medir aí os prestadores de serviço. E também aqui uma dica, né? A forma de aplicar, você não precisa ter um mega sistema, faz no Excel mesmo, deixa rodar os principais lá e vai aprimorando, vai apresentando no PPT. E que nem eu coloquei aqui, né? O software ele é um facilitador, né? O software ele é burro, ele não sabe, a gente que tem que colocar informação lá. E a partir dos problemas, criar uns planos de ação, né? Isso é muito importante. Um ponto importante é não só fazer o KPI, mas também um plano de ação, né? E o gerenciamento de riscos, né? Então, como eu falei, o risco ele é inevitável, mas como tratar é que faz toda a diferença, né? Sim. Não, Então, e dessa forma a gente consegue identificar, ter insights ali, né? E entender onde que estão realmente os problemas, né? É muito mais, é visível, né? A gente verificando com números e com gráficos, é muito mais assertivo, sem dúvida alguma, né? Eu ia te sim, perguntar justamente referente à necessidade de sistemas para isso, ou se dá para realmente fazer em planilhas, mas você acabou respondendo ali no finalzinho, né? Então, a falta de algum sistema para isso não seria um impeditivo, né, Fernando? não, de forma alguma. Na verdade, Perfeito. talvez até conseguiria depois um sistema, né? Então, já é uma forma aí de conseguir uma melhoria interna. É. Bom, e o que que você vê assim, de desafios realmente para medir esses indicadores? Tem que ter um bom fluxo operacional já desenhado, né? Procedimentos documentados, né? Porque assim, às vezes a pessoa sai, leva a informação junto, aí a pessoa entra, aí você tem que ficar colocando alguém ali do lado, né? Às vezes a empresa é pequena, tem só duas pessoas, aí uma fica ali parada do lado ensinando. Então, tudo isso impacta diretamente no processo. E quando eu falo documentar, é você fazer mesmo passo a passo do que você faz ali na empresa, né? Da print em tela, colar, documento para auditoria, assim. Então, ter esse fluxo operacional muito bem definido é essencial, né? E também dados históricos, né? Às vezes você tem que buscar, por exemplo, você vai aplicar o KPI no Comex hoje, mas você não sabe dar um direcionamento para isso, né? Claro, como eu falei, é reativo. Mas você buscar processos anteriores e já fazer com base nos dados do ano anterior para comparar com esse ano também é uma forma bacana para conseguir fazer a aplicação ali, tá? Então, tem Uhum. algumas formas, a reunião com a equipe, né, definir em conjunto o que seria necessário, porque, assim, tem alguns KPIs que valem para todas as empresas, mas tem empresas que têm muita particularidade, então vai de cada empresa ali criar, né? Sim, perfeito. E, Fernanda, falando um pouquinho assim de metas, objetivos, né? Como que a empresa ela deve assim, estabelecer essas metas e objetivos alinhados aos indicadores de comércio exterior?
Olha, apesar de ser indicador de comércio exterior, a gente sabe que o Comex, dentro de qualquer empresa, ela acaba demandando ali atividade para todas as áreas, né? Então, contabilidade se envolve, financeiro muito mais, qualquer área, marketing, né? Todo mundo está envolvido com o Comex, mesmo que de uma forma indireta. Então, uma prática que eu acho muito útil dentro das empresas é um workshop. E quando eu digo um workshop, não é aquela coisa de, vamos todo mundo para algum lugar externo fazer uma reunião, um evento. Não, gente, não precisa. É, o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, o que eu gostava de fazer? Eu monto a minha apresentação do Comex com o financeiro. Eu digo, olha, essas são as minhas necessidades, né? Porque quem está no financeiro nem sempre entende de comércio exterior. Então, acontece muito aquele problema assim de poxa, por que tudo é urgente? Por que tem que pagar essa guia hoje? Então, a gente tem aquele problema de por que liberou hoje, porque o fiscal liberou hoje. Então, o financeiro passava para a gente, não, a gente precisa ter uma visibilidade. Então, a gente tem a visibilidade? Tem visibilidade. O processo não caiu ali naquele dia. A gente já sabia, já embarcou faz uma semana, já embarcou faz 30 dias. A gente sabia que ali, naquela semana, no máximo na semana seguinte, teria aquele valor. Então, esse workshop interno, com as áreas, cada área faz sua apresentação, junta ali as pessoas que estão envolvidas no processo e troca ideia mesmo, né? E as pessoas vão se alinhando, vai tirando aquele conflito interno de que o financeiro não faz, ele não faz. A gente sabe que isso acontece muito nas empresas, né? Então, a partir do momento que eu passo para um setor quais são as minhas dificuldades e eu pergunto para ele o que você precisa, depois ele não pode reclamar. A gente está munido de uma informação que foi alinhado entre as partes, então depois ele não pode reclamar, né? Então, esse trabalho em conjunto, chegar para a equipe e falar, olha, vai funcionar assim, assim, assado, né? Não é algo para trazer problemas para a área, mas para a gente crescer juntos. Então, o negócio flui super bem. Eu digo isso por experiência própria, assim, né? Porque em 3 empresas eu fiz esse trabalho e todas foram muito bem, trouxeram grandes ganhos e evitaram grandes perdas. Sim. E falando um pouquinho assim dos impactos, né, dessas métricas nas operações, como que tu vês que esses indicadores influenciam nas operações? Então, depende muito o segmento da empresa, né? Mas assim, impacta diretamente, é só a empresa aplicando mesmo que ela vai saber, né? Porque basicamente você fazer a tua projeção ali de vendas. Também é um indicador, né? E você vai. O que acontece? A partir do momento que você define que você tem uma meta lá para atingir tantos milhões de faturamento, no comércio exterior, é basicamente a mesma coisa. Você vai definir que você precisa ter um custo até X. Você precisa trabalhar de uma forma que não atrase, que não fique documento parado, né? Às vezes fica lá na caixa de e-mail esperando alguém dizer ok para seguir o embarque, para seguir tudo isso. Então, basicamente dessa forma que tem que ser trabalhada aí e vai de acordo com o segmento mesmo. Sim. Fernanda, como é que tu vê isso impactando no planejamento estratégico? Eu acho que, com certeza, né, esses indicadores podem ser usados muito efetivamente no planejamento, né? Mas se puder comentar um pouquinho. No planejamento estratégico, basicamente assim, né? O planejamento ele é a orientação para o futuro. Então você vai fazer as tuas métricas, o que você quer chegar. Você não vai fazer lá alguma coisa impossível, né? A tua empresa estava seguindo num patamar e você de repente quer dar um salto gigante. Beleza, a empresa pode fazer isso? Pode, depende do mercado também. Tem mercados que voam, tem mercados que retrocedem, né? Então, tudo vai depender disso também. Mas no planejamento estratégico, você vai definir os indicadores como forma de melhorias contínuas. Então, por exemplo, assim, a gente tinha meta de custo. Então, a gente tinha ali a meta mensal e a gente tinha a meta anual.
o mensal ele ia oscilando, mas no anual a gente tinha que chegar naquela meta. Então, por exemplo, de toda a minha compra do ano, o meu custo ele podia chegar a 5%. Tinha mês que ia chegar a 20%, o outro mês ia chegar a 5%, e oscilando durante os meses, mas no final do ano ele tinha que ter essa meta, né? Por que, Sinara? O que acontece, né? A partir do momento que você tem o KPI, a equipe começa a trabalhar junto. Então, os próprios analistas começam a se cobrar, nossa, como o meu processo demorou, sabe? Então, a própria pessoa começa a ver que tem melhoria, né? O próprio analista. Uhum, Então, eles já vinham com informação pronta. Então, por exemplo, a gente fazia nossa reunião e eles falavam: isso daqui atrasou, mas é por causa disso, disso, disso. E a gente já conversou com a transportadora ou com quem quer que seja e não vai mais acontecer. Então, legal. Então, a gente coloca para o próximo plano, né, essa melhoria, e a gente já sabe que ano que vem isso vai ser evitado. Às vezes é algum alinhamento muito simples ali no meio da operação que vai acabar impactando lá no resultado final, né? Então, todo o planejamento, ele tem que ter, sim, esses indicadores que eles correlacionam com os demais indicadores da empresa, né? Que é vendas, é estoque, é compras, tudo isso. Então, a gente tem ali a questão da quaresma. A gente sabe que, poxa, todo ano, por exemplo, principalmente aqui em Santa Catarina, não tem onde armazenar pescado. Então, a gente sabe que todo ano a gente tem esse gargalo. O que a gente faz? A gente deixa para embarcar mais perto da quaresma, mais perto da venda, a gente deixa para embarcar antes, que daí a gente já consegue algum lugar para armazenar. O que a gente faz, né? Então, a gente começa a trabalhar tudo isso e tudo isso vai impactar no planejamento da empresa, né? sim. Acaba sendo bem orientativo, né? Tanto no nível de planejamento e como o exemplo que tu deu antes do próprio analista conseguir ele Sim. mesmo monitorar o trabalho dele ali, identificar no momento ali algum gargalo, né? E ir em busca Uhum. de uma solução ali, né? Bom, Fernanda, a gente está quase no finalzinho aqui já, né, do nosso conteúdo, mas eu queria também te perguntar em relação, a gente falou bastante aqui, exemplificando com empresas importadoras, exportadoras também, tu vê que se isso tem também como ser útil para comissárias de despacho, despachantes de aduaneiros, eu gosto sempre de buscar esses exemplos, que eu sei que a gente tem bastante audiência aqui, que são desse segmento do Comex, né? Então, se puder comentar um pouquinho também de como isso pode ser útil para eles. Sim, com certeza. E é até legal, porque assim, por mais que você seja de uma indústria, né, qualquer tipo de empresa que não seja prestadora de serviço, você faz a reunião com o teu prestador. E você não precisa só fazer a reunião, né? Mas você tem dados, você pode passar ali por e-mail mesmo, como finalizou o mês, tudo mais, né? E se tiver qualquer ponto de atenção, tratem juntos, né? O que pode ser melhorado, porque às vezes o teu prestador de serviço ele faz de outra forma com outro cliente e ele pode te ajudar. Porque se você não falar, ele não vai saber a tua necessidade. Às vezes a empresa muda de prestador e o cara fica sem nem saber por quê, né? E a empresa, quando muda, ela não quer ficar dando explicação, né? Só que assim, o feedback ele é importante. Então, o que acontece? Eu fazia os indicadores com o despachante, porque acontece, existe o SLA, que é o Service Level Agreement, né? Que é o nível de serviço acordado. Então, o que a gente definia? Olha, a partir do momento que a gente manda a documentação para você, você tem 2 dias para emitir a LI. Quando a carga chega no porto, você tem um dia para poder registrar a DI. Então, são várias métricas, né? Datas mesmo, prazos que o despachante ele tinha. Então, o que acontece? Chegava no final do mês, a gente fazia a reunião entre a operação e o despachante e mostrava o que ocorreu bem, o que não ocorreu. O despachante ele já vinha com anotação em todas os processos ali, né, explicando o que houve e tudo mais. O que acontecia em alguns casos que a gente descobriu? O financeiro do despachante trabalhava, só fazia pagamento até as 3. Então, se ele não fizesse os pagamentos até as 3, ficava para outro dia. E quando a gente aplicou o KPI, a gente começou a entender por que estava demorando sempre um dia depois, né? Porque quando
a questão ali que tinha que pagar alguma guia, né, qualquer coisa do tipo, sempre ficava, poxa, liberou esse dia, por que fez o pagamento um dia depois? A gente descobriu que ele tinha, o financeiro pagava só até as 3, então a gente fez um acordo ali, olha, tais mercadorias não pode, principalmente quando era uma carne refrigerada, por exemplo, de R$ 1 milhão, né, picanha, da Argentina, Uruguai. Quando for esse tipo de caso, vai ter que abrir sessão e vai ter que pagar no horário que tiver que ser pago, né? Tinha guias que realmente tinham os horários ali estipulados, mas se não, teria que fazer o pagamento. Então, nisso a gente foi se adequando, sabe? Então, foi tão bom para nós quanto para o prestador de serviço, porque não é só a questão de ficar lá vendo se o cara trabalha certinho, é questão ali dos dois trabalhar junto mesmo. Isso cria uma proximidade, né? Então, é bem bacana, é super relevante. Até para outros prestadores, né? Os portos, eles têm também os indicadores que eles passam para a gente a nossa movimentação, tudo isso, né? E a gente voltava com as demoras lá, principalmente de janela para carregar. Então a gente falava, olha, eu não estou mais levando carga, né, para tal porto porque eu não consigo tirar a minha carga de lá. Então, isso tudo é fundamental, né? Então, para prestador de serviço é super, super bacana, assim. Sim, não, perfeito. Perfeito ele entender tudo isso também, né, que é relevante para poder melhorar o serviço dele também, né? Ah, com É, certeza. e também se ele tiver uma forma de ter esses controles também, né, para passar quase em tempo real, um follow, algo assim, melhor ainda, né? Com certeza. Então tá. Bom, Fernando, eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, tá? Eu te pedi também para você deixar teus contatos, eu pedi para te falar aí, por favor, como que o pessoal faz para te encontrar, se consegue te encontrar nas redes sociais, ou quiser deixar também seu e-mail, seu telefone. De qualquer maneira, a gente vai deixar aqui embaixo, né, na descrição, o pessoal pode clicar aqui, mas, por favor. Então, Sinara, quero te agradecer mais uma vez, né? Até tinha assistido da Roberta Fogueiral, e aí depois eu recebi o convite, então eu fiquei bem feliz. E, bom, meu contato é Fernando Thaís Steffens no LinkedIn. Também tem a página da minha empresa no Instagram, que é @steffens.comex. E também tem o e-book, né, que é na Amazon, você pode baixar o Kindle gratuito no celular, não precisa ser aquele físico, né, então você consegue ler pelo aplicativo mesmo. E tem meu Instagram pessoal também, que é @fe.steffens, tá? Fiquem à vontade aí para me chamar, para conversar, qualquer dúvida que vocês tiverem, porque eu adoro falar sobre KPI, então estou super aberta aí para tratar com vocês. Maravilha, muito obrigada mesmo, Fernanda. Te agradeço. Em breve a gente faz mais alguma coisa aí junto, tá? Tá bom, fechado então. Tá bom? Obrigada, Obrigada pessoal. também, pessoal. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.